Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 51, pregado na manhã de domingo, 25 de novembro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, na capela de New Park Street, Southwark, Londres, Inglaterra. Quem me dera ser como nos meses passados. Jó 29, verso 2. Na maioria das vezes, o gracioso pastor guia seu povo junto às águas tranquilas e os faz repousar em pastos verdejantes. Mas às vezes, eles vagam por um deserto onde não há água e não encontram cidade para habitar. Famintos e sedentos, suas almas desfalecem dentro deles e clamam ao Senhor em sua angústia. Embora muitos de seu povo vivam em quase constante alegria e descubram que os caminhos do Evangelho são caminhos de delícias e que todas as suas veredas são de paz, há muitos que passam pelo fogo e pela água. Homens pisam sobre suas cabeças. Eles suportam todo tipo de tribulação e sofrimento. O dever do ministro é pregar para diferentes tipos de pessoas. Às vezes, advertimos os confiantes para que não se tornem presunçosos. Frequentemente, despertamos os que dormem para que não durmam o sono da morte. Com frequência, confortamos os desanimados, e este é o nosso dever esta manhã. Ou, se não for para confortá-los, ao menos dar-lhes alguma exortação que, com a ajuda de Deus, possa ser o meio de tirá-los da triste condição em que caíram, para que não sejam obrigados a clamar para sempre. Quem me dera ser como nos meses passados. Vamos direto ao ponto. Uma queixa, sua causa e cura. Então encerramos com uma exortação para despertar suas mentes puras, se vocês se encontram em tal posição. Primeiro, há uma queixa. Quantos cristãos olham para o passado com prazer, para o futuro com medo e para o presente com tristeza? Há muitos que olham para os dias que passaram no temor do Senhor como sendo os mais doces e os melhores que já tiveram. Mas quanto ao presente, este está envolto em uma veste sombria de escuridão e tristeza. Eles poderiam desejar reviver seus dias de juventude para estar perto de Jesus, pois agora sentem que se afastaram dele, ou que ele ocultou seu rosto deles, e clamam, quem me dera ser como nos meses passados. Vamos analisar casos distintos, um por um. O primeiro é o caso de um homem que perdeu o brilho de suas evidências e está clamando, quem me dera ser como nos meses passados. Ouça seu serilóquio, que os meus dias passados pudessem ser lembrados. Naquela época, eu não tinha dúvidas sobre a minha salvação. Se alguém me perguntasse a razão da esperança que havia em mim, eu poderia responder com mansidão e temor. Nenhuma dúvida me afligia, nenhum medo me atormentava. Eu podia dizer com Paulo, sei em quem tenho crido, e com Jó, sei que meu Redentor vive. Minha alma firme não mais temia que rochedo dos sólidos ao rugir das ondas. Eu me sentia de pé sobre a rocha, Cristo Jesus. Eu dizia que os cuidados venham como um dilúvio selvagem e que tempestades de tristeza caiam. Certamente eu alcançarei em segurança o meu lar, meu Deus, meu céu, meu tudo. Mas como mudou agora. Onde não havia nuvem, agora há apenas nuvens. Onde eu podia ler meu título claro, agora tremo ao ler minha condenação com a mesma clareza. Eu tinha certeza que confiava em Cristo plenamente, mas agora o pensamento sombrio surge de que eu era um hipócrita e enganei a mim mesmo e aos outros. O máximo que posso alcançar acho que ainda espero nele, e se não posso ser refrescado com a luz do seu rosto, ainda na sombra de suas asas confiarei. Sinto que se eu me afastar dele, não há outro Salvador, mas que espécie de escuridão me cerca. Como Paulo de outrora, houve dias e noites em que nem sol, nem lua, nem estrelas apareceram. Perdi meu rolo na árvore do descanso. Não posso mais tirá-lo do peito e lê-lo para me consolar em minha jornada. Mas temo que, quando eu chegar ao final do caminho, neguem-me a entrada.
porque não entrei pela porta para receber sua graça e conhecer seu amor, mas fui enganado. Tomei fantasias carnais como obras do Espírito e atribuí o que era apenas uma convicção natural à obra de Deus, o Espírito Santo. Esta é uma frase muito comum. Você encontrará muitos que estão clamando assim: quem me dera ser como nos meses passados. Outra fase desta grande queixa, que também assume com muita frequência, é aquela na qual lamentamos não tanto porque nossas evidências se enfraqueceram, mas porque não desfrutamos de uma paz contínua de espírito em relação a outros assuntos. Diz alguém, quem me dera ser como nos meses passados, pois naquela época, qualquer que fosse a tribulação e as provações que vinham sobre mim, eram menos que nada. Eu havia aprendido a cantar: Pai, espera a tua vontade diária. Tu dividirás ainda a minha porção. Dá-me na terra o que te parece melhor, até que a morte e o céu revelem o resto. Eu sentia que podia abrir mão de tudo por ele, que se ele tirasse cada misericórdia, eu poderia dizer: sim, se tu me tiras tudo, ainda assim não me queixarei. Antes de serem possuídas por mim, elas eram inteiramente tuas. Eu não temia o futuro. Como uma criança no seio da sua mãe, eu dormia seguro. Eu dizia: Jeová Jirê, meu Deus proverá. Eu entregava meus negócios em suas mãos. Ia ao meu trabalho diário como o pequeno pássaro que acorda de manhã e não sabe de onde virá seu café da manhã, mas senta-se no galho cantando: Mortal, cessa do trabalho e da tristeza. Deus provê para o amanhã. Eu poderia ter confiado nele com minha própria vida, com esposa, com filhos, com tudo. Eu entregava tudo em suas mãos e dizia a cada manhã: Senhor, não tenho vontade própria. Ou se tenho, ainda assim seja feita a tua vontade. Teu desejo será o meu desejo, mas quem me dera ser como nos meses passados. Como estou mudado agora, começo a me preocupar com meus negócios, e se perco agora uma pequena soma de dinheiro, fico constantemente aflito, enquanto antes, se fosse 1.000 libras, eu poderia ter agradecido ao Deus que as tirou tão facilmente quanto ao Deus que as deu para mim. Como qualquer pequena coisa me perturba, a menor sombra de dúvida sobre alguma calamidade que possa me acontecer pesa sobre minha alma como uma nuvem espessa. Estou perpetuamente teimoso, sempre desejando ter exatamente o que eu quero. Não consigo dizer que posso resignar tudo em suas mãos. Há algo que não consigo abrir mão. Enredada ao redor do meu coração está uma planta maligna chamada amor próprio. Ela torceu suas raízes nas próprias nervuras e fibras da minha alma. Há algo que amo mais do que a Deus. Não posso abrir mão de tudo agora, mas quem me dera ser como nos meses passados. Pois então, minhas misericórdias eram misericórdias reais, porque eram misericórdias de Deus. Diz ele, quem me dera ser como nos meses passados. Não teria que suportar tal fardo como tenho agora, pois embora o fardo pudesse ter sido pesado, eu o lançaria sobre o Senhor. Se eu conhecesse a ciência celestial de tirar o fardo de meus próprios ombros e colocá-lo sobre a rocha que suporta a todos. Se eu soubesse como derramar minhas tristezas e angústias como costumava fazer. Fui tolo, um completo tolo, um grande tolo, por ter fugido daquela doce confiança que outrora tinha no Salvador. Eu costumava ir ao seu ouvido e contar-lhe todas as minhas tristezas. Minhas tristezas e angústias eu verti no seio do meu Deus. Ele me ajudou na hora da prova, ele me ajudou a carregar o fardo pesado. Mas agora, tolamente carrego-os sozinho e os mantenho no meu próprio peito. Que horas pacíficas então eu desfrutava. Quem me dera que retornasse a mim. Outro indivíduo talvez esteja falando assim a respeito de seu prazer na casa de Deus e nos meios de graça. Diz alguém, nos meses passados, quando eu subia à casa de Deus, como ouvia com doçura. Eu sentava com os ouvidos abertos para captar as palavras como se fossem um anjo falando. E quando eu via, como às vezes as lágrimas corriam pelo meu rosto, e como meus olhos brilhavam quando alguma brilhante expressão, cheia de alegria para o cristão, despertava minha alma. Como eu acordava na manhã do domingo e cantava: Bem-vindo, doce dia de descanso, que viu o Senhor ressurgir. Bem-vindo a este peito renovado e a estes olhos jubilosos. E quando cantavam na casa de Deus, quem cantava mais alto do que eu? Quando me retirava do culto, era com passos leves. Eu ia contar aos meus amigos e vizinhos as gloriosas novas que ouvira no santuário.
Aqueles eram doces domingos. E quando as reuniões de oração chegavam, como eu estava no meu lugar, e as orações eram de fato orações para o meu espírito. Quem quer que pregasse, desde que fosse o Evangelho, como minha alma se alimentava e engordava com aquilo, pois eu me sentava em um verdadeiro banquete de alegria. Quando eu lia as Escrituras, elas sempre estavam iluminadas e a glória adornava a página sagrada sempre que eu a folheava. Quando eu me ajoelhava em oração, podia derramar minha alma diante de Deus. E eu amava esse exercício. Sentia que não podia ser feliz a menos que passasse meu tempo de joelhos. Eu amava meu Deus e meu Deus me amava. Mas como estou mudado agora. Quem me dera ser como nos meses passados. Subo à casa de Deus, é a mesma voz que fala. O mesmo homem que amo tanto ainda se dirige a mim, mas agora não tenho lágrimas para derramar. Meu coração endureceu, mesmo sob seu ministério. Tem poucas emoções de alegria. Entro na casa de Deus como um menino vai à escola, sem muito amor por ela, e vou embora sem que minha alma seja tocada. Quando me ajoelho em oração secreta, as rodas são tiradas do meu carro e ele se arrasta pesadamente. Quando tento cantar, tudo o que posso dizer é: eu gostaria, mas não posso. Quem me dera ser como nos meses passados, quando a candeia do Senhor brilhava ao meu redor. Confio que não haja muitos de vocês que possam se identificar com isso, pois sei que vocês amam vir à casa de Deus. Eu amo pregar para um povo que sente a palavra, que dá sinais de concordância com ela, homens e mulheres que podem permitir-se uma lágrima de vez em quando em um sermão, pessoas cujo sangue parece ferver dentro delas quando ouvem o Evangelho. Não creio que vocês entendam muito da fase que estou descrevendo, mas ainda assim podem entender um pouco disso. Talvez a palavra não seja tão doce e agradável para vocês quanto costumava ser. Então vocês podem clamar: quem me dera ser como nos meses passados. Mas vou lhes contar um ponto que talvez escape a vocês. Há alguns de nós que lamentamos profundamente que nossa consciência não seja tão sensível como costumava ser, e por isso nossa alma clama amargamente: quem me dera ser como nos meses passados. Quando conheci o Senhor, você diz, eu tinha quase medo de dar um passo à frente, com receio de me desviar. Eu sempre olhava antes de saltar. Se houvesse a mínima suspeita de pecado em algo, eu o evitava com fidelidade. Se houvesse o menor traço do rastro da serpente sobre isso, eu me afastava imediatamente. As pessoas me chamavam de puritano. Eu vigiava tudo. Eu tinha medo de falar e algumas práticas que eram realmente permitidas, eu condenava completamente. Minha consciência era tão sensível que eu era como uma planta sensitiva. Se tocada pela mão do pecado, minhas folhas se fechavam num instante. Eu não suportava ser tocado. Eu era tão sensível. Estava cheio de feridas. E se alguém esbarrasse em mim, eu gritava de dor. Eu tinha medo de fazer qualquer coisa com medo de pecar contra Deus. Se eu ouvisse um palavrão, meus ossos tremiam dentro de mim. Se eu visse alguém quebrar o domingo, eu tremia de medo. Onde quer que eu fosse, o menor sussurro de pecado me assustava. Era como a voz de um demônio quando ouvi uma tentação. E eu dizia com violência: afasta-te de mim, Satanás. Eu não suportava o pecado. Eu fugia dele como de uma serpente. Eu não podia provar nenhuma gota dele. Mas quem me dera ser como nos meses passados. É verdade que não abandonei seus caminhos, não esqueci completamente sua lei. É verdade, não desonrei meu caráter, não pequei abertamente diante dos homens, e ninguém além de Deus conhece meu pecado. Mas minha consciência não é o que costumava ser. Ela trovejava uma vez, mas agora não troveja mais. Consciência, consciência, você foi adormecida demais. Eu te droguei com um láudano, e agora você dorme quando deveria estar falando. Você é um vigia, mas não conta as horas da noite como costumava contar. Consciência, às vezes eu ouvia seu estalo nos meus ouvidos e aquilo me assustava. Agora você dorme e eu continuo a pecar. Não é muito o que fiz, ainda assim isso mostra o caminho. Pequenas coisas indicam para onde o vento está soprando, e sinto que ter cometido um pequeno pecado evidencia a inclinação da minha alma. Que eu tivesse uma consciência sensível novamente. Que eu não tivesse essa consciência de rinoceronte, coberta por uma pele espessa, através da qual as balas da lei
não podem penetrar. Ó, que eu tivesse uma consciência como a que eu costumava ter. Ó, quem me dera ser como nos meses passados. Uma última forma desta triste condição. Há alguns de nós, queridos irmãos, que não têm tanto zelo pela glória de Deus e pela salvação dos homens como costumávamos ter. Meses atrás, se víssemos uma alma indo para a destruição, nossos olhos se enchiam de lágrimas em um instante. Se víssemos um homem inclinado ao pecado, corríamos até ele com lágrimas nos olhos e desejávamos nos sacrificar para salvá-lo. Não podíamos andar pela rua sem dar um folheto a alguém ou reprovar outro. Pensávamos que devíamos estar sempre falando do Senhor Jesus. Se havia algo bom a ser feito, estávamos sempre na linha de frente. Desejávamos, por todos os meios, salvar alguns, e acreditávamos que, se pudéssemos, daríamos nossas vidas para salvar uma alma do inferno. Nosso amor por nossos semelhantes era tão profundo e ardente que, pelo amor que tínhamos pelo nome de Cristo, estaremos dispostos a ser ridicularizados, zombados e perseguidos pelo mundo inteiro, se isso significasse fazer algum bem nele. Nossa alma queimava com um intenso desejo por almas e considerávamos todas as outras coisas insignificantes e sem valor. Mas agora almas podem ser condenadas e não derramamos uma lágrima. Pecadores podem afundar no poço escaldante do inferno e não emitimos um gemido. Milhares podem ser varridos todos os dias e cair em um tormento sem fim, e ainda assim não sentimos emoção alguma. Podemos pregar sem lágrimas, podemos orar por eles sem nossos corações, podemos falar com eles sem sentir suas necessidades. Passamos pelos lugares de infâmia, desejamos o melhor para os habitantes e é só. Até mesmo nossa compaixão morreu. Uma vez nos posicionávamos perto da borda do inferno e pensávamos ouvir cada dia os gritos e urros dos espíritos condenados ressoando em nossos ouvidos. Então dizíamos: ó Deus, ajuda-me a salvar meus semelhantes de descer ao poço. Mas agora esquecemos de tudo. Temos pouco amor pelos homens. Não temos metade do zelo e da energia que costumávamos ter. Se esse é o seu estado, querido irmão, se você pode se identificar com isso, como seu pobre ministro, infelizmente, pode em alguma medida, então podemos muito bem dizer: ó, quem me dera ser como nos meses passados. Mas agora vamos tratar desses diferentes personagens e lhes contar a causa e a cura. Uma das causas desse estado lamentável de coisas é a falta de oração. E, naturalmente, a cura está bem próxima da causa. Você está dizendo: ó, quem me dera ser como nos meses passados. Venha, meu irmão, estamos indo diretamente à raiz do problema. Uma razão pela qual você não está como nos meses passados é esta: você não ora como costumava. Nada traz tanta aridez à alma de um homem quanto a falta de oração. Dizem bem que um quarto negligenciado é o berço de todo mal. Todo bem nasce no quarto fechado. Todo bem brota dele. Ali o cristão o adquire. Mas se ele negligencia o seu quarto, então todo o mal surge disso. Nenhum homem pode progredir na graça se abandonar seu quarto secreto. Não me importa quão forte ele seja na fé. Dizem que homens corpulentos podem, por um tempo, viver da carne que acumularam. Mas não há cristão tão cheio de carne que possa viver de uma antiga graça. Se ele engorda, ele retém, mas não pode viver de sua gordura. Aqueles que são fortes e poderosos em si mesmos não podem existir sem oração. Se o homem tivesse a força espiritual de 50 dos melhores cristãos de Deus, ele ainda morreria se não continuasse orando. Meu irmão, você não pode olhar para trás e dizer: 3 ou 4 meses atrás, minhas orações eram mais regulares, mais constantes, mais fervorosas do que são agora, mas agora são fracas, não são sinceras, não são fervorosas, não são intensas. Ó irmão, não pergunte a ninguém qual é a causa de sua tristeza. É tão claro quanto possível. Não há necessidade de questionar sobre isso. Ali está a causa. E onde está o remédio? Bem ali. Mais oração, amado. Foi a falta de oração que o levou para baixo. É a grande oração que o elevará novamente. Foi a falta de oração que o levou à pobreza espiritual. Deve ser o aumento de oração que o trará de volta à riqueza. Onde não há bois, o estábulo fica limpo. Não há nada para os homens comerem, onde não há bois para arar. E onde não há orações para arar o solo, você tem pouco para se alimentar.
precisamos ser mais fervorosos na oração. Oh, amados, será que as vigas da parede não poderiam clamar contra nós? Nossos closets empoeirados poderiam testemunhar nosso descuido na devoção secreta. E essa é a razão pela qual não estamos como nos meses passados. Meus amigos, se vocês comparassem o cristão a uma máquina a vapor, teriam de fazer suas orações alimentadas pelo Espírito Santo serem o fogo que sustenta seu movimento. A oração é o veículo escolhido por Deus para a graça, e é insensato aquele que a negligencia. Deixe-me ser duplamente sério neste assunto e dar uma palavra mais incisiva a alguns de vocês. Querido amigo, você realmente quer dizer o que diz e acredita no que diz, que a negligência da oração trará sua alma a uma condição extremamente perigosa? Se for assim, não direi mais nada a você, pois você facilmente adivinhará o remédio para seu lamentável clamor. Oh, quem me dera ser como nos meses passados. Certo comerciante deseja ser tão rico quanto costumava ser. Ele deseja enviar seus navios para o país do ouro, para que lhe tragam carregamentos de ouro. Mas nenhum navio saiu do porto recentemente. E então pode ele se admirar de que não tenha recebido carga de ouro? Assim, quando o homem ora, ele envia um navio ao céu, e ele volta carregado de ouro. Mas se ele deixa de orar, então seu navio fica preso no porto. E não é de admirar que ele se torne um homem pobre. Talvez, novamente, você esteja dizendo: ó, quem me dera ser como nos meses passados, não tanto por sua própria culpa, mas pela culpa de seu ministro. Existe tal coisa, meus queridos amigos, como nos encontrarmos em uma condição terrivelmente ruim por causa do ministério que frequentamos. Pode-se esperar que os homens cresçam na graça quando nunca são regados com as águas que alegram a cidade de nosso Deus. Podem ser considerados fortes no Senhor Jesus quando não se alimentam de comida espiritual. Conhecemos alguns que reclamam domingo após domingo e dizem que não conseguem ouvir tal e tal ministro. Por que não compram um aparelho auditivo então? Ah, mas quero dizer que não consigo ouvi-lo para o bem da minha alma. Então não vá ouvi-lo, se já tentou por muito tempo e não recebe nenhum proveito. Sempre penso que um homem que reclama ao sair da capela não merece ser lamentado, mas castigado, pois ele pode ficar longe se quiser e ir onde será agradado. Há muitos lugares onde as ovelhas podem se alimentar à sua maneira, e cada um é obrigado a ir onde encontra o pasto mais adequado à sua alma. Mas você não é obrigado a fugir imediatamente se seu ministro morrer, como muitos de vocês fizeram antes de virem para cá. Não devem fugir do navio assim que a tempestade chegar e o capitão se for, e vocês perceberem que ela não está exatamente em boas condições. Fiquem ao lado dela, comecem a calafetar. Deus enviará um capitão, haverá bom tempo em breve, e tudo ficará bem. Mas com muita frequência, um mau ministro faminto transforma o povo de Deus em esqueletos ambulantes, de modo que você pode contar todos os seus ossos. E quem se surpreende que eles morram de fome por causa do ministro, quando não recebem alimento e nenhum nutriente de suas ministrações? Esta é uma segunda razão pela qual os homens frequentemente clamam: ó, quem me dera ser como nos meses passados. Mas há uma razão ainda melhor que será mais aplicável a alguns de vocês. Não é tanto a qualidade ruim do alimento, mas a raridade com que vem para comê-lo. Vocês sabem, meus queridos amigos, que de vez em quando descobrimos que há um homem que vinha 2 vezes por dia à casa de Deus no domingo. Na segunda-feira à noite, ele estava ocupado no trabalho, mas seu avental estava dobrado, e se ele não podia estar presente o tempo todo, ele chegava ao final. Na noite de quinta-feira, se possível, ele ia ao santuário para ouvir um sermão de algum ministro do Evangelho, e ficava acordado até tarde da noite e levantava cedo de manhã para compensar o tempo que passava nessas atividades. Mas com o tempo, ele pensava: estou trabalhando demais, isso está cansando, é longe demais para andar, e assim ele deixa de ir primeiro a um culto, depois a outro, então começa a clamar: ó, quem me dera ser como nos meses passados. Ora, irmãos, não se admirem disso. O homem não come tanto quanto costumava. Pouco e muitas vezes é a forma como as crianças devem ser alimentadas, embora eu tenha lhes dado muito esta manhã. Ainda assim, pouco e muitas vezes é uma boa regra. Eu realmente acho que, quando as pessoas desistem dos cultos durante a semana, a menos que seja completamente impraticável para elas comparecer, adeus ao crescimento.
Quando você realmente não puder, leia um de nossos sermões que saem semanalmente e os reguem com muitas orações. Há uma despedida à piedade prática, diz Whitefield, quando os homens não adoram a Deus durante a semana. Os cultos durante a semana são frequentemente o melhor de todos. Deus dá ao seu povo baldes cheios de leite no domingo, mas ele frequentemente separa a nata para a semana. Se eles não comparecem, é de admirar que tenham de dizer: ó, quem me dera ser como nos meses passados. Eu não os culpo, amados. Só desejo despertar suas mentes puras, lembrando-os. Um camarada bem direto é este, falando de si mesmo, não é? Sim, ele sempre lhes diz o que quer dizer e sempre tem a intenção de fazer isso. Mantenham-se firmes, mantenham-se próximos ao estandarte se quiserem vencer a batalha. E quando parece haver o menor desvio, é simplesmente nosso dever exortá-los, para que de nenhuma maneira vocês se afastem da firmeza de sua fé. Mas frequentemente, essa queixa surge da idolatria. Muitos deram seus corações a algo além de Deus e colocaram suas afeições nas coisas terrenas em vez das coisas celestiais. É difícil amar o mundo e amar a Cristo. É impossível. Isso é mais. Mas é difícil não amar a criatura. É difícil não se entregar à terra. Eu quase diria que é impossível não fazer isso. É difícil e só Deus pode nos capacitar. Só Ele pode manter nossos corações completamente voltados para Ele. Mas lembrem-se, sempre que fizermos um bezerro de ouro para adorar, mais cedo ou mais tarde virá a isto. Nosso bezerro de ouro será triturado e misturado à nossa água para que o bebamos. E então teremos de dizer: Ele me bebedou com absinto. Nunca um homem fez um ídolo para si mesmo adorar sem que ele caísse sobre ele e quebrasse alguns de seus ossos. Nunca houve um homem que se voltasse para as cisternas rotas em busca de água, mas que em vez disso encontrasse criaturas repugnantes ali e fosse amargamente enganado. Deus quer que seu povo viva nele e em ninguém mais. E se eles vivem de qualquer outra coisa que não seja nele, ele se encarrega de dar-lhes as águas de Mara, para amargar sua bebida e levá-los à rocha das correntes mais puras. Ó amados, cuidemos para que nossos corações sejam inteiramente dele, somente de Cristo, exclusivamente de Cristo. Se assim for, não teremos de clamar: ó, quem me dera ser como nos meses passados. No entanto, mal precisamos detalhar mais razões. Acrescentaremos apenas mais uma, que é a mais comum de todas. Talvez nos tornamos autoconfiantes e justos aos próprios olhos. Se for assim, essa é uma razão pela qual não estamos como nos meses passados. Ah, meus amigos, aquele velho patife, a justiça própria, vocês nunca se livrarão dele enquanto viverem. O diabo foi bem representado sob a forma de uma serpente, porque uma serpente pode se esgueirar por qualquer lugar, por menor que seja a fenda. A justiça própria é uma serpente, pois ela entra em qualquer lugar. Se você tenta servir ao seu Deus, que sujeito formidável você é, diz o diabo. Ah, você serve seu Deus muito bem. Você está sempre pregando. Você é um sujeito nobre. Se você vai a uma reunião de oração, Deus lhe dá um pequeno dom e você é capaz de derramar seu coração. De repente, há um tapinha nas costas de Satanás. Você não orou maravilhosamente bem. Eu sei que os irmãos vão amá-lo. Você está crescendo muito na graça. Se surge uma tentação e você é capaz de resistir a ela, ele diz imediatamente: você é um verdadeiro soldado da cruz. Veja o inimigo que você derrubou. Você terá uma coroa brilhante em breve. Você é um bravo. Você segue confiando implicitamente em Deus. Satanás então diz: sua fé é muito forte. Nenhuma provação pode vencê-lo. Ali está um irmão fraco. Ele não é nem metade tão forte quanto você. Lá vai você repreender seu irmão fraco, porque ele não é tão grande quanto você. E o tempo todo, Satanás está encorajando e dizendo: que guerreiro poderoso você é, tão fiel, sempre confiando em Deus. Você não tem nenhuma justiça própria. O ministro prega ao fariseu, mas o fariseu não é nem mesmo o 59º primo de você. Você não tem nada de justiça própria em sua própria opinião. E o tempo todo, você é a criatura mais justa aos próprios olhos que existe. Ah, amados, justamente quando pensamos que somos humildes, estamos certos de que somos orgulhosos. E quando estamos gemendo sobre nosso orgulho, geralmente somos os mais humildes. Vocês podem ler sua própria avaliação ao contrário.
Justamente quando imaginamos que somos os piores, frequentemente somos os melhores. E quando concebemos ser os melhores, frequentemente somos os piores. É essa vil justiça própria que se insinua em nossas almas e nos faz murmurar: ó, quem me dera ser como nos meses passados. Sua vela tem o pavio da justiça própria sobre ela. Você precisa que ele seja retirado, então ela queimará corretamente. Você está voando alto demais. Você precisa de algo que o traga de volta ao pé do Salvador, como um pobre pecador perdido e culpado. Absolutamente nada. Então você não clamará mais: ó, quem me dera ser como nos meses passados. E agora, o encerramento será uma exortação. Uma exortação. Primeiro de tudo, para consolo. Alguém está dizendo: ó, nunca estarei em um estado tão feliz quanto estive antes. Perdi a luz do seu rosto. Ele se afastou de mim e vou perecer. Você se lembra da descrição de John Bunyan no O Peregrino, do homem preso na jaula de ferro? Alguém lhe perguntou: você nunca sairá desta jaula? Não, nunca. Você está condenado para sempre? Sim, estou. Por que foi isso? Porque entristeci o espírito e ele se foi. Um dia pensei que o amava, mas o tratei com desprezo e ele partiu. Afastei-me dos caminhos da justiça e agora estou preso aqui e não consigo sair. Sim, mas John Bunyan não diz que o homem nunca saiu? Houve alguns naquela jaula de ferro que saíram. Pode haver alguém aqui esta manhã que está sentado há muito tempo naquela jaula de ferro, sacudindo as grades, tentando quebrá-las, tentando serrá-las com sua própria pequena força e habilidade. Ó, querido amigo, você nunca serrará as barras de ferro daquela jaula terrível. Você nunca escapará sozinho. O que deve fazer? Deve começar a cantar como o pássaro na gaiola faz. Então o bondoso mestre virá e o libertará. Clame a ele para que o livre. E mesmo que você clame e grite, e ele rejeite sua oração a princípio, ele ouvirá você em breve. E como Jonas, você exclamará nos dias vindouros: do ventre do inferno eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Você encontrará, como em O Peregrino, o rolo sob o assento, embora o tenha deixado cair na colina da dificuldade. E quando tiver, o colocará novamente no peito e o seguirá ainda mais firmemente, porque o perdeu por um breve período. Retorna, ó errante, retorna, e busca a face do Pai ofendido. Aqueles desejos ardentes que em ti queimam foram acesos pela graça redentora. E agora, outra exortação, não tanto para consolá-lo, mas para incentivá-lo mais e mais a buscar ser o que deve ser. Ó homens e mulheres cristãos, meus irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, quantos de vocês estão contentes apenas em serem salvos e meramente entrarem no céu? Quantos encontramos que estão dizendo: ó, se eu apenas conseguir entrar pela porta, se eu puder simplesmente ser um filho de Deus. E eles levam seus desejos literalmente a cabo, pois são tão pouco cristãos quanto possível. Querem ter moderação no Evangelho. Mas o que é moderação no Evangelho? É uma mentira, é uma farsa. Uma esposa pede ao marido que seja moderadamente amoroso. Um pai espera que o filho seja moderadamente obediente. Você busca ter seus servos moderadamente honestos? Não. Então como pode falar sobre ser moderadamente filho de Deus? Ser moderadamente filho de Deus é ser ímpio. Ter uma vida cristã que não penetre profundamente no coração e influencie a vida é praticamente não ter vida alguma. Eu tremo às vezes quando penso em alguns de vocês que são meros professos. Vocês estão satisfeitos, sepulcros caiados, porque estão lindamente branqueados e descansam contentes, sem olhar para a quantidade de ossos que está abaixo. Quantos de vocês limpam o exterior do copo e do prato? E porque a igreja não pode acusá-los e o mundo não pode culpá-los, vocês pensam que o exterior do copo será suficiente. Cuidado, cuidado. O juiz olhará para o interior do copo e do prato um dia, e se estiver cheio de iniquidade, ele quebrará esse prato e os fragmentos serão para sempre lançados no poço de tormento. Ó, que Deus lhes dê o poder para serem cristãos verdadeiros. Professantes, cristãos nominais de asas de cera, vocês podem voar muito bem aqui, mas quando, como Ícaro, voarem para cima, o grande sol de Jesus derreterá suas asas e vocês cairão no poço da destruição. Ó cristãos dourados, lindamente pintados, envernizados, polidos, o que farão quando forem descobertos como metal inútil?
Quando a madeira, o feno e a palha forem queimados e consumidos, o que farão se não forem a moeda genuína do céu, se não forem fundidos na fornalha, se não forem cunhados do alto? Se não forem ouro puro, como resistirão ao fogo naquele grande e terrível dia do Senhor? E há alguns de vocês que resistirão ao fogo, confio. Vocês são filhos de Deus. Mas, amados, os acuso injustamente quando digo que muitos de nós sabem que somos filhos de Deus, mas estamos satisfeitos em sermos como pequenos filhos anões. Estamos sempre clamando, quem me dera ser como nos meses passados. Isso é um sinal de pequenez. Se quisermos fazer grandes coisas no mundo, não devemos frequentemente pronunciar esse clamor. Devemos frequentemente estar cantando, eu, o maior dos pecadores sou, mas Jesus morreu por mim. E com um rosto alegre, devemos ser capazes de dizer que sabemos em quem temos crido. Vocês desejam ser úteis? Anseiam por honrar seu mestre? Anseiam por carregar uma coroa pesada para o céu, para que possam colocá-la na cabeça do Salvador? Se desejam, e eu sei que desejam, então busquem, acima de tudo, que suas almas prosperem e estejam com saúde. Que o homem interior não esteja apenas em um estado vivo, mas que vocês possam ser árvores plantadas junto a ribeiros de águas, dando fruto na estação certa, cuja folhagem nunca murcha, e tudo o que fizerem prospere. Vocês querem ir para o céu e usar uma coroa sem estrelas lá, uma coroa que será uma coroa verdadeira, mas que não terá uma única estrela, porque nenhuma alma foi salva por vocês. Querem sentar-se no céu com as vestes de Cristo sobre vocês, mas sem uma única joia que Deus lhes deu como recompensa aqui embaixo? Não, eu penso que vocês querem ir para o céu em pleno traje e entrar na plenitude da alegria do Senhor. 5 talentos bem aproveitados, 5 cidades. E que nenhum homem esteja satisfeito apenas com seu único talento, mas busque colocá-lo para render juros, pois aquele que tem será dado, e ele terá em abundância. E finalmente, para muitos de vocês, o que preguei não tem interesse algum. Talvez vocês digam, quem me dera ser como nos meses passados, pois então eu estava bem de saúde e era um sujeito alegre. Naquela época, eu podia beber com o maior dos bebedores em qualquer lugar, então eu podia correr alegremente para o pecado, mas não posso mais. Eu prejudiquei meu corpo, prejudiquei minha mente, não estou como costumava estar, gastei todo o meu dinheiro, gostaria de ser como era antes. Pobre pecador, você tem boas razões para dizer, quem me dera ser como nos meses passados. Mas espere mais 4 ou 5 meses, então dirá isso de forma mais enfática, e pensará que até mesmo hoje foi melhor do que aquele dia. E quanto mais avançar, mais desejará voltar, pois o caminho para o inferno é sempre descendente. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Sempre para baixo. E você sempre dirá, quem me dera ser como nos meses passados. Você olhará para o tempo em que uma oração de mãe o abençoou e uma reprovação de pai o advertiu. Quando você ia a uma escola dominical e sentava-se no colo de sua mãe, ouvindo-a contar-lhe sobre um Salvador. E quanto mais tempo você se afastar daquela bondade, mais essa bondade o atormentará. Meus amigos, alguns de vocês precisam voltar. Lembrem-se de quão longe caíram e quanto se afastaram. Mas, vocês não precisam voltar atrás. Em vez de olhar para trás e clamar, quem me dera ser como nos meses passados, digam algo diferente. Digam, que eu fosse um novo homem em Cristo Jesus. Não adiantaria vocês começarem novamente em seu estado atual. Logo estariam tão mal quanto estão agora. Mas digam, que eu fosse um novo homem em Cristo Jesus. Que eu pudesse começar uma nova vida. Alguns de vocês gostariam de começar uma nova vida. Alguns de vocês, reprovados, que se afastaram muito. Bem, pobre mortal, vocês podem. Como? Dizem vocês. Ora, se vocês forem um novo homem em Cristo Jesus, começarão novamente. Um cristão é tanto um novo homem como se nunca tivesse existido antes. A velha criatura é destronada. Ele é uma nova criatura, nascido de novo e começando uma nova existência. Pobre alma, Deus pode fazer de você um novo homem. Deus, o Espírito Santo, pode construir uma nova casa a partir de você, sem usar nenhum único pau ou pedra do velho homem. E Ele pode dar-lhe um novo coração,
um novo espírito, novos prazeres, nova felicidade, novas perspectivas e, por fim, lhe conceder um novo céu. Mas, diz alguém, sinto que preciso dessas coisas, mas será que posso tê-las? Certifique-se de que pode tê-las quando lhe digo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não diz que é digna de alguma aceitação, mas que é digna de toda a aceitação que você puder lhe dar. Se você agora diz: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, eu creio que ele veio, eu sei que ele veio para me salvar. Você descobrirá que essa palavra é digna de toda aceitação. Você ainda diz: mas ele vai me salvar? Eu lhe dou outra passagem. Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Ah, mas eu não sei se posso vir. Aquele que vem, está escrito. Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Quem quiser venha, está escrito. Você quer? Eu só falo àqueles que querem, que conhecem sua necessidade de um Salvador. Você quer? Então Deus, o Espírito Santo diz: quem quiser venha e tome da água da vida gratuitamente. O fraco, o culpado, o frágil, o desamparado, ao vir a Jesus, não encontrará desprezo, mas ele os receberá, abençoará e salvará da morte e destruição, do inferno e da sepultura. E ele os elevará ao seu reino de glória. Que Deus conceda assim, por amor ao seu nome. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio,
vida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança